Bem-vinda à quarta aula do curso. Eu sou a doutora Ana Priscila Soja, médica endocrinologista, especialista em saúde da mulher e menopausa. E hoje o assunto da nossa aula é sobre o que você deve estar atenta durante a fase de climatério. Nesse primeiro módulo, a gente já conversou o que esperar do climatério, como quantificar os sintomas que acontecem nessa fase e também como a sua predisposição familiar interfere na sua qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre o que você tem que estar atenta além dos sintomas que a gente conversou na última aula. Será que existem algumas modificações ou alguns exames que são importantes nesse momento para que você possa cuidar melhor da sua saúde? Então, o primeiro ponto são os exames laboratoriais que vão avaliar a sua glicemia e o seu colesterol. A gente já conversou que com a mudança dos nossos hormônios, a gente tem uma predisposição a aumentar a nossa pressão arterial, aumentar os valores de colesterol ruim, que é o LDL, aumentar os valores de triglicérides e ter um quadro inflamatório, com o aumento da gordura, tanto no fígado quanto a nossa gordura abdominal. A gente estar atenta a isso permite você tomar algumas medidas e modificar estilo de vida ou começar um tratamento medicamentoso. A gente recomenda que a mulher nessa fase veja a sua pressão arterial pelo menos a cada 3, 4 meses. Os exames laboratoriais sejam realizados pelo menos 2 vezes ao ano, incluindo o colesterol total e frações, valores de glicemia e, se possível, a avaliação de insulina. Essa relação entre glicemia e insulina vai avaliar essa resistência insulínica e a hemoglobina glicada. Deixo aqui um ponto de atenção. Algumas mulheres demoram anos para que a glicemia de jejum venha alterada. E essa hemoglobina glicada já pode vir com valores acima de 5,6, que é um momento que a gente chama de pré-diabetes. Então, esse perfil de glicemia completo, com glicemia, insulina e glicada, se possível ser realizado, pode, na verdade, fazer um diagnóstico anos antes do aparecimento de diabetes. Aqui a gente vai conversar também que nos exames laboratoriais a gente deve estar atento à nossa função da tireoide. Não é incomum o aparecimento de hipotireoidismo nessa fase. E aí a gente vai confundir o quanto são sintomas das alterações da produção dos hormônios da tireoide ou quanto é o climatério. Então, realizar pelo menos o TSH, o T4 livre, os autoanticorpos como o antitireoglobulina e o anti-TPO vão facilitar. Pri, mas eu preciso pedir o perfil completo de hormônios tireoidianos com T3, com T4, com T3 reverso. Isso vai ser mais importante a depender dessa possibilidade de realização. Já deixo aqui a minha sugestão para você. Se isso tiver um custo ou se for, na verdade, difícil de ser realizado, o TSH e T4 livre, ele já vai ajudar e muito a guiar e a orientar se você precisa de um tratamento de reposição hormonal ou não, quando a gente está falando de hormônios da tireoide. Já te convido agora, se você não está inscrito no nosso canal, ativar tanto as notificações e se inscrever para que você possa acompanhar todo esse curso e preparar melhor essa fase antes da menopausa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os exames de imagem que a gente vai realizar nessa fase. Como qualquer acompanhamento de saúde da mulher, a gente recomenda a realização da mamografia e hoje em dia a gente tem a mamografia digital. O ultrassom pélvico permite a gente fazer uma avaliação do tamanho uterino, o eco endometrial, que é o tamanho do endométrio, e o tamanho dos ovários, que nem sempre a gente precisa fazer de rotina, mas algumas vezes nesse período é aconselhado, principalmente quando a mulher já tem algumas queixas e, quando indicado, nas mulheres que têm uma mamografia com uma densidade mamária mais importante, ou seja, mamas densas, que possam dificultar a avaliação de algumas imagens no exame de raio-x, a gente complementar esse exame com o ultrassom de mamas. Então aqui a gente falou sobre ultrassom de mamas e mamografia, o ultrassom pélvico e a colpocitologia oncótica, que é o Papa Nicolau, que fazem parte da rotina de acompanhamento da mulher pelo menos uma vez por ano. Por último, a gente vai falar sobre alguns outros exames de imagem que a gente pode
realizar de acordo com o quadro clínico, sintomas e a sua história familiar, que é o ultrassom de abdômen total, para a gente avaliar se está acontecendo durante o climatério um aumento da gordura abdominal, da gordura no fígado. O ultrassom de abdômen total consegue identificar mulheres que têm esteatose hepática, que é essa gordura no fígado, para que a gente possa trabalhar desde o início e reverter essa situação. Outro ponto é a densitometria óssea. Mulheres que têm sintomas, que têm um histórico familiar de osteopenia e osteoporose, a gente recomenda que essa densitometria óssea seja realizada antes da menopausa. Não é incomum uma mulher, quando entra na menopausa, fazer a densitometria e já ter uma osteopenia ou uma osteoporose. A gente antecipar esse diagnóstico e fazer também uma proposta preventiva para evitar perda de massa óssea nessa fase que é o climatério é muito importante. E por último, a gente tem o exame de bioimpedância. A gente já conversou que existe uma mudança da composição corporal da mulher. Estudos mostram que às vezes 8 anos antes da menopausa, a gente já começa a ter uma perda de massa muscular e um ganho de massa gorda. A gente entender como está acontecendo essa mudança de composição corporal, independente do seu peso, também permite que você mude a sua alimentação, coloque mais proteína. Muitas vezes faça uma atividade física direcionada com exercícios resistivos e de musculação. Uma recomendação que eu deixo para as mulheres acima de 40 anos é que ela faça um exame de bioimpedância pelo menos uma vez ao ano e avalie o que está acontecendo. No caso de ter uma mudança negativa, apesar do exercício físico, apesar da alimentação, discutir isso com o seu médico e entrar com propostas específicas é muito importante. 2 pontos adicionais que eu vou deixar aqui para você. É o exame de calorimetria indireta. Nem todas as mulheres escutaram falar desse exame. Ele calcula, durante o exame, a sua taxa metabólica basal, que é o número de calorias que você gasta em 24 horas. A gente sabe que também, com a mudança dos nossos hormônios, a gente tem uma tendência não só a perder músculo, mas a diminuir o nosso gasto energético. Por isso, dessa predisposição também de ganhar peso nessa fase. Através da calorimetria indireta, você pode entender o que está acontecendo com o seu corpo e direcionar uma alimentação específica para o seu corpo. Muitas vezes, quando a gente vai falar de uma dieta padrão, nem sempre ela é adequada. Existem mulheres que têm um metabolismo mais baixo e com uma dieta que, por mais que seja saudável, pode levar a um ganho de peso quando esse metabolismo está mais baixo. Então, a calorimetria indireta, junto com uma orientação nutricional, permite adequar não só a qualidade, mas também a quantidade para o seu gasto energético naquele momento. Segundo ponto é o exame de colonoscopia. Então, hoje existe uma recomendação que a gente faça a colonoscopia a partir de 50 anos. Mas a gente tem visto um aumento do número de mulheres, do número de pessoas com câncer de intestino em idade mais jovem. Então, existe uma tendência que ainda não está no consenso, mas entre os especialistas, que é antecipar a idade da realização da primeira colonoscopia. Hoje em dia, a gente tem recomendado realizar a partir dos 45 anos, a primeira vez, o primeiro exame de colonoscopia, e em pacientes que têm um histórico familiar de câncer de intestino, realizar a partir dos 40 anos. Olha só quanta coisa a gente precisa estar atenta após os 40 anos. Desde a nossa parte metabólica, laboratorial, mas também exames de imagem, para que você possa tomar medidas preventivas quando a gente está falando de saúde feminina. A gente encerra aqui a 4ª aula. Espero você no próximo tema, que é para falar sobre os sintomas invisíveis. Muitas mudanças que vão acontecendo no corpo da mulher, mas que nem sempre a gente sabe que elas estão acontecendo. Já vou te convidar para se inscrever no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente vai falar muito conteúdo sobre saúde feminina, climatério e menopausa.